Bom dia! O nosso grupo é composto por Giovana Pérez, Luiz Henrique, João Pedro, Tereza e eu, Fernanda. E hoje a gente vai falar sobre sementes. Bom, a função. A função das sementes, elas são responsáveis por garantir a proteção do embrião e fornecer os nutrientes necessários para o seu desenvolvimento inicial, quando acontece a germinação. Além disso, elas servem como proteção ao material genético e têm a função de perguntar à espécie o que está atrelado à sua capacidade de dispersão, ou seja, de conseguir ser levada para longe, propagando-se em novos ambientes. Uma vez que, como as plantas são fixas, se todas as sementes germinassem e crescessem próximo à planta-mãe, haveria uma grande competição entre elas. Dessa forma, cada espécie desenvolveu sementes com características particulares que proporcionassem diferentes estratégias de dispersão, por animais, pelo vento, por abertura natural ou pela própria gravidade, o que conferiu diferenciações morfológicas aos diferentes grupos de plantas. E ainda mais, as sementes elas também são responsáveis por alimentar muitos animais e a nós humanos. Isso ocorre quando é aproveitado como um grão, seja como alimento direto ou matéria-prima para atividades industriais. Agora, falando da morfologia da semente, ela é formada por três partes básicas: o embrião, o suprimento nutricional, que é conhecido como endosperma ou albume, e o revestimento protetor, que chamam de tegumento ou casca. E eu vou falar um pouco sobre cada um deles. O endosperma ou albume é um tecido de reserva que serve para nutrir o embrião durante o seu crescimento. Muitas espécies florestais não possuem mais o endosperma quando a semente amadurece, e um exemplo disso são as leguminosas. Nessas espécies, o endosperma foi totalmente consumido pelo embrião. Em alguns casos, resta apenas resquícios do tecido. O tegumento, ou casca, é constituído por duas partes, uma externa, que chamam de testa, e o tegme interno. Sua principal função é protetora, regulando a penetração de água e gases. Esse envoltório varia de espécie para espécie, porque ele depende das características específicas de cada óvulo. Então, em algumas espécies, esse envoltório é bem reduzido. Já em outras, ele acaba sendo bem seco e bem duro, protegendo bastante o embrião contra o sol, contra variações de temperatura e às vezes até mesmo contra organismos decompositores. E por fim, o embrião. Geralmente, o embrião e o endosperma, nas angiospermas, ocupam o maior volume da semente. O embrião é formado a partir da fecundação da oosfera, que é a célula sexual feminina vegetal. E ele apresenta duas estruturas que são chamadas de cotiledones. Abaixo dos cotiledones tem uma zona de transição, que é a região denominada hipocótilo. Ela vai dar origem ao caulículo. Depois vem a radícula, que é a primeira parte da semente que vai emergir durante a germinação. Na maioria das monocotiledôneas, que são as plantas cujas sementes têm um só cotiledone, as reservas ficam fora do cotiledone, e essas são as sementes com albúmen. Enquanto na maioria das eudicotiledôneas, que são as plantas cujas sementes têm dois cotiledones, as reservas ficam armazenadas neles. Essas são as sementes sem albúmen. A dispersão das sementes é um mecanismo de grande importância para o ciclo da natureza, uma vez que permite a colonização de plantas em novas áreas, sendo assim fundamental para a sobrevivência de algumas espécies. Essa dispersão geralmente ocorre por meio dos animais e se chama zoocoria. A zoocoria podendo acontecer de três formas: por meio da ingestão da fruta por parte do animal e em seguida a liberação pelas fezes. Assim, esse termo se chama endozoocoria. Por meio da adaptação de algumas plantas que fazem com que as sementes fiquem presas no pelo do animal, sendo essa a epizoocoria, e a sinzoocoria, quando a dispersão é realizada intencionalmente. Os principais termos para a zoocoria são a ornitocoria, a dispersão por pássaros, a isitiocoria, dispersão por peixes, mamaliocoria, dispersão por mamíferos, saurocoria, dispersão por répteis, e a mirmecoria, dispersão por formigas. A dispersão de sementes também pode ser realizada pela água, assim chamando hidrocoria, realizada pelo vento, chamando assim anemocoria, e pelo próprio ser humano, entropocoria. As sementes possuem a capacidade de retomarem o desenvolvimento graças às suas próprias reservas nutritivas armazenadas na forma de carboidratos, lipídios e proteínas. Essas reservas são consumidas durante a germinação e o desenvolvimento do embrião, até que seja formada uma plântula capacitada a se manter de forma autotrófica. Os carboidratos e os lipídios são utilizados como as principais fontes de energia e carbono,
enquanto as proteínas são fontes de nitrogênio e enxofre, essenciais para a síntese de novas proteínas, enzimas, ácidos nucleicos e compostos do metabolismo secundário para o desenvolvimento da plântula. A germinação ocorre quando o envoltório da semente rompe. O envoltório é aquela casquinha que fica em volta da semente. Quando isso acontece, a atividade metabólica da semente vai lá para cima. Para a germinação acontecer, a gente precisa de um ambiente propício, com água, oxigênio e temperatura ideal. Primeiro acontece a imbibição, que é quando a planta absorve bastante água. Daí a casca rompe e deixa o oxigênio passar. A primeira coisa que sai da semente é a radícula, que é uma raiz primária. Ela fixa a planta no lugar e absorve vários nutrientes que a planta precisa para continuar a germinação. Daí, por último, vem o caulículo e as folhas embrionárias, e daí já começa o desenvolvimento da planta. Já a dormência acontece quando a planta não tem aqueles nutrientes necessários para a germinação, água, oxigênio, a temperatura ideal. Daí ela fica meio que dormindo até o ambiente ficar propício. Ela tem dois tipos: a primária, que é quando a semente já é liberada da planta mãe em dormência, e a secundária, que é quando a dormência acontece depois que a semente já foi liberada pela planta mãe. As causas da dormência podem ser endógenas, que é quando algo no embrião não está certo, tipo a presença de inibidores químicos, desbalanços hormonais ou problemas para passar pelas barreiras mecânicas. Ou exógena, que são causadas pelo tegumento, endocarpo, pericarpo ou pelos órgãos extraflorais. Essas são algumas das nossas referências e agradecemos pela atenção.